Meus amigos, polêmica é conosco mesmo. Mas antes de falar do tema de hoje, eu quero lembrar uma coisa. Todas as reflexões que nós já fizemos estão no YouTube e nós podemos pegar, vocês podem achar também no nosso site. Aliás, nós temos também um clipe de notícias todo dia. focandoeducação.com.br. Vai lá que você não se arrepende. O tema de hoje: como escolher livros para crianças pequenas. Foi uma notícia, uma matéria do Correio Brasiliense, isso no dia 19 de março. E ele até já dizia, eu vou adiantar essa parte do que ele diz, porque a gente já começa a entender o que a gente quer dizer com isso, né? No mundo em que o politicamente correto é a nova regra, clássicos da literatura se tornam polêmicos. É o caso da obra de Monteiro Lobato. Tem mais coisa lá, mas eu não vou falar agora não. Por enquanto, é por aí. Marilda, mais polêmica? Mais polêmico do que isso, só duas polêmicas dessa. Mas eu queria falar uma coisinha antes de trabalhar o como escolher livros. Eu queria colocar um pouquinho, Roberto, a questão do incentivo à leitura. Perfeito. Né? Porque nós perdemos a mão nessa situação. E não é por conta dos eletrônicos, nem por conta do digital, nem por conta disso, porque o digital também incentiva isso. Eu acho que nas gerações mais recentes, isso se perdeu. Porque se interessou mais por questões de jogos eletrônicos, de outras brincadeiras, e a leitura foi ficando de lado. Marilda, não estou dizendo que está errado o que você falou, está certo. Mas para mim, incomoda mais ainda algumas pesquisas que foram feitas e que mostram que, na verdade, parte da não leitura é uma questão de exemplo. Ninguém lê em casa. Verdade. Todo mundo lia historinha. Eu cansei de ouvir historinha do livro que minha mãe e meu pai contavam. E ainda com um teatrinho junto e tudo mais. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Então, no fundo, as crianças não têm esse... Olha que legal o livro. Eu acho que a questão dos clássicos infantis, as mesmas obras, todos os clássicos infantis do Walt Disney, todas as obras célebres agora me fugiu o nome, mas daqui a pouquinho eu lembro, aqueles livrinhos de história pequenininhos que tinham histórias bacanas, sim. O outro Asterix, mesmo os gibis, Cebolinha, Mônica e tudo mais, tudo isso foi se deixando de lado. Foi se deixando de lado. Eu acho que é porque os pais também não se dedicaram tanto a isso. Perfeito. Né? Porque você tem que ter um tempo, tem que gastar um tempo, sentar com a criança, e para ler para a criança, para desenhar como as nossas mães faziam. Então, esse gosto pela leitura foi se deixando de lado. Automaticamente, as escolas também perderam um pouco a mão nesse sentido. Né? Já resgataram. Muitas resgataram. Muitas resgataram. Por quê? Porque quando nós tivemos o boom do eletrônico, o boom do computador, eu não vou falar do Bill Gates que fala sobre livro, porque é besteira, né? Cada um tem que pesquisar, porque é bárbaro o que ele fala. Eu queria dizer, eu achei que você estava gozando dele, ele fala ótimas coisas do livro. Eu acho fantástico um cara como ele falar do livro. Mas eu vou tentar pôr aqui embaixo algumas coisas aí depois das frases dele, para a gente perceber que ele fala muito bem, com muita propriedade. Nossa, não é por causa da tecnologia, ele vai falar do livro e vai falar Eu gosto muito das coisas que ele fala através da leitura, sendo quem é. Aí o que aconteceu? As escolas foram devagarzinho resgatando isso. 1. 2. As editoras tiveram um trabalho imenso em fazer esse resgate. Porque, de repente, você não achava mais livros infantis tão interessantes. E, de repente, também, você foi achando livros infantis muito interessantes, muito bem feitos, de altíssima qualidade, com ilustração, com textos muito bons, né? Eu vou falar da Companhia das Letras, das Letrinhas, por exemplo, que não são livros baratos, mas que têm uma qualidade fantástica. E tem muitas outras editoras infantis que foram surgindo. Posto isso, a gente consegue perceber que houve um resgate dessa leitura. Mesmo os pais não incentivando muito, alguns escritores muito inteligentes, por exemplo, do Harry Potter. Lembra quando saiu o Harry Potter? Isso. Gente,
Eu vi a criança estar naquele pátio lendo Harry Potter que não tem uma figura. E tem 250, 300 partes. Eu li 4. 4 livros do Harry Potter. São 5, né? São 7? 7 já. 7. Por quê? Porque eu queria saber o que acontecia naquela história, que aquela meninada ficava encantada lendo aquele negócio. Né? E é uma história de aventura muito bacana. Tal. Então, não é que tem figura ou não tem figura. O que interessa é o enredo da história, a qualidade e tudo mais. Então, vocês... A mídia fez um trabalho fantástico em cima desse Harry Potter. Em cima do pijama com banana com pijama, não sei como é que chama lá. Banana de pijama. É isso. Muitos outros. Então você vai lendo e vai descobrindo. Agora, entrando no nosso tema... Isso. Né, posto isso e entrando no nosso tema, eu acho que tem uma coisa muito interessante. A criança não pode viver eternamente no mundo de Alice. Mas também não vai pegar livros que trabalhem a sociologia, a antropologia, todas as IAs e suas discussões e as suas mensagens. Outro lado que muitos têm medo também, alguma coisa que leve a um sexo descabido, alguma coisa que leve a violência muito forte. Tá bom, a gente entende que tem que ter limites, não é isso? Ou livros que não apresentam, independente do credo, o mínimo de valores, Sim. o mínimo de limites, o mínimo de posturas, posturas da sociedade, não são posturas educacionais, posturas da sociedade. Uhum. Então, acho que tudo gira em torno de um equilíbrio e que nós temos que saber escolher. A variedade é muito grande, é muito grande, é muito grande. Eu tenho por prática, Roberto, você sabe que sou meio doidinha, né? Todos os paradidáticos que são adotados no ano, no colégio no qual eu trabalho, eu leio antes. Todos. Se eu não leio antes que não dá tempo, quanto muito no começo do ano para saber do que se trata. Tá. Porque é você não ler para ter aquela página que passa alguma coisa, talvez que não tenha. Mas aí já vou fazer uma pergunta. Isso quer dizer, então, que vocês não adotam Monteiro Lobato? Porque você me disse aqui, antes de começar o programa, que não leu ainda tudo em Monteiro Lobato. Eu, particularmente, não li. Não, eles têm uma adaptação do Monteiro Lobato. Esse ano não tem nenhuma obra dele. Tá. Mas eu falei de brincadeira. Não. Mas no sentido de que... o que eu vejo nisso? E entrando mais ainda na questão do tema. Perfeito, nós temos que ter equilíbrio. Já falamos disso para vários temas. Nossa, olha isso pra aqui, e, de novo, é isso que a gente está vendo como dificuldade principal. Mas falta o equilíbrio para você escolher as obras. Então, por conta do politicamente correto, o Monteiro Lobato chama de negrinho. Não pode mais usar essa obra porque está xingando, porque o não sei quem fala dos pais separados. Não pode usar porque... Gente, aí volta no que você estava dizendo. É o mundo de Alice que você está criando para o seu filho? Roberto, eu não sou muito a favor desse negócio do politicamente correto. Principalmente quando você vai trabalhar princípios, quando você vai trabalhar valores, quando você vai trabalhar conceitos que são da sociedade moderna. Né? Esse negócio de ser politicamente correto e agradar gregos e troianos não dá certo. É verdade. Tem que ser delicado. São temas, às vezes, quando você fala da questão da raça, tem que ser delicado, efetivamente. Você não pode ofender, não pode ser ofensivo. Né? Mas não tem que deixar de falar. Tem. Faz parte da vida, gente. Para com isso. Né? Não, e assim, aceitar as diferenças. Isso. Aceitar as diferenças, primeira coisa somos diferentes. Isso. Agora, apesar das diferenças, somos iguais. Exato. Então, se somos iguais, vamos nos tratar igualmente. Mas nós não somos iguais. Né? Eu acho que hoje... vamos dizer, uns 5 anos para cá, 4 anos para cá, mais ou menos, a gente percebe uma preocupação grande dos colégios, colégios grandes, eu não posso falar dos pequenos porque eu não conheço, mas colégios do porte do qual eu trabalho, né, colégios confessionais e tal, tem uma preocupação muito grande nesse sentido à leitura das mais diversas modalidades. Primeiro pelo incentivo que a leitura te deixa, é uma coisa que você vai ter na vida inteira e você é o que fica. Segundo, quem muito lê, muito bem escreve. Não é verdade? Com certeza. Então, o segundo ponto... A história da redação no Enem, muito se fala disso. Isso, exatamente. O maior problema é a falta de leitura. Exatamente. Então, a questão também da escrita, que por um período de tempo, as próprias escolas são culpadas, porque por conta do computador, tudo se podia, depois teve uma fase em que não podia corrigir erros, lembra disso? Foi um horror, né? Então, eu acho que hoje existe essa preocupação muito
com muita propriedade, é muito correta, e tem que ter mesmo, tem que ter muita leitura, automaticamente, se tem bons escritores, né, bons leitores e bons escritores formam pessoas críticas. Isso. Por isso que eu não sou a favor do politicamente correto. Isso. Porque chega de concordar com tudo ou não concordar com nada. Tem que ser só do jeito que eu acredito, senão não pode. Já foi o tempo. Então, eu acho que é o momento. A hora é essa, né? E as crianças, de modo geral, se interessam, sim. Verdade. Né? Então, acho que tem que aproveitar também as oportunidades. Já que agora é o momento, isso está vindo à tona, vamos aproveitar dessa oportunidade para que a gente tenha condições de formar bons leitores e bons escritores. Resumindo, como escolher livros para crianças pequenas? A resposta é com equilíbrio, com sobriedade e com conhecimento pedagógico, porque o livro tem essa pedagogia por trás também. Isso. É por aí? Exatamente. E a literatura hoje em dia, volto a dizer, está riquíssima. Se você vai numa livraria e entra na parte infantil, eu fico encantada. Tem muita coisa que eu gostaria até de comprar, porque é encantador. Então, não falta oportunidade e não falta material. Perfeito. Talvez tenha que ter mais preparo, né, e mais oportunidades para que a criança tenha essa mão de duas vias. Temos dito? Muito dito.